E então chega aquele momento em que você percebe que já sabe várias frases em inglês, já sabe se comunicar de uma forma bacana, já tem aquele certo domínio, mas se dá conta de que ainda tem uma palavrinha aqui, outra ali, que estão impedindo você de sair de vez do nível básico, de encarar um intermediário, um avançado. E essas palavrinhas, apesar de serem pequenas, elas estão fazendo da sua vida um pesadelo, porque você se esquece de uma, de outra, e na hora de se comunicar fica mais difícil. Mas como que eu faço para me lembrar dessas palavrinhas, teacher? Me dá uma ajuda? Mas é claro. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. E é muito bom te ver por aqui novamente. Eu peço que, caso esse conteúdo seja interessante para você, te traga conhecimentos novos, deixa seu like aqui, deixa um comentário para eu saber que estou no caminho certo para te dar a melhor orientação possível nos estudos de inglês. E dessa forma, vou poder continuar com o trabalho que venho fazendo. Vamos então às 30 palavras que são pequenas, mas que vão fazer toda a diferença no seu inglês. Começando então com a organização que eu fiz aqui pelas conjunções. Conjunção nada mais é do que uma palavra que junta duas partes da frase. E uma conjunção bastante usada é and, quando você vai falar de uma coisa e de outra coisa também. I like apples and oranges. I like apples and oranges. Falei das duas coisas, mas nem toda conjunção funciona assim. Se eu usar, por exemplo, or, eu estou dando a opção de uma coisa ou da outra. Do you prefer apples or oranges? Do you prefer apples or oranges? E se eu quiser dar a ideia de adversativo, que é quando é uma coisa em detrimento da outra, eu usarei but. Well, I like apples, but I prefer oranges. I like apples, but I prefer oranges. Viram que um está em detrimento do outro? Pois eu tenho uma preferência no fim das contas. Essas foram então três conjunções. Vamos para os verbos. Verbos em inglês são nada mais, nada menos do que a espinha dorsal das frases. Então, sem eles, nós não temos a ação, e sem a ação, dificilmente vamos ter ali uma frase completa, não é mesmo? Então, o primeiro verbo que eu trouxe para nós aqui é be, o famoso queridíssimo, que pode significar ser ou estar. Trago também um exemplo, vejam comigo. Everyone wants to be happy. Everyone wants to be happy. O próximo verbo é também muito usual, muito importante e vemos bastante no inglês e é o verbo have, que indica posse. Então, quando você diz que tem algo, o verbo usado será have. Vejam comigo. I have a car, I have a house, my brother has a good job. E temos ali também um outro significado que é a ideia de que você precisa fazer algo. Por exemplo, I have to go to the doctor. I have to go to the doctor. Está expressando essa necessidade. E mais um verbo importante aí é o do. I will do my homework. I will do my homework. Você vai fazer algo. Então, do geralmente é usado com a ideia de fazer manual, ok? Temos também o verbo say. Oh, say hello to your friends for me. Say hello to your friends for me. E está ligado à ideia de comunicação oral.
Saindo um pouquinho dos verbos, vamos agora para os artigos, que andam juntinhos ali com os substantivos para explicar se algo é determinado ou indeterminado. E nessa ideia, eu trago para nós, primeiro, antes de qualquer coisa, o artigo the, que é definido. Então, quando eu digo the dog, the sandwich, eu estou falando de algo específico. Por exemplo, the sandwich I ate in the morning was fantastic. The sandwich I ate in the morning was fantastic. Viram só que eu falei de algo específico? Não era nada assim aleatório, qualquer um no mundo, não, eu estava falando daquele específico que eu comi, certo? E, em contrapartida, quando falamos de algo aleatório daquela categoria, por exemplo, de sanduíches, eu uso a ou então an. E eu posso dizer, oh, I would love a sandwich now. I would love a sandwich now. Lembrando que eu uso a ou an, que são os artigos indefinidos, de acordo com o som inicial de cada palavra. No caso aqui do meu exemplo, foi sandwich, que tem o som inicial de consoante. Então, por isso, eu uso a. Porém, se a palavra tiver o som inicial de vogal, como por exemplo elephant, eu diria an elephant, an elephant. E fica aí essa dica extra para vocês, muito importante. Saindo um pouquinho dessas ideias, nós vamos agora para as preposições. Prepositions. Por que será que são tão importantes? Elas vão nos dizer como um substantivo se relaciona com outras coisas. A primeira que eu trago é of. Of. Cuidado aqui, que com o som final, por ter apenas um F, o som final é de V. V, som da letra V. Então, você diz, por exemplo, the President of Colombia. Of Colombia. Então, como o país se relaciona com o seu presidente. Podemos usar também of para dizer onde algo está em relação ao ambiente. Vejam só, the table is to the right of the desk. The table is to the right of the desk. Imaginando ali um escritório em que existem escrivaninhas e mesas também. Um pode estar à direita, à esquerda, na organização do ambiente. Então, estou usando a preposição para explicar exatamente isso. E também na ideia de divisão, veja só. Well, I read most of the books in the library. Most of the books in the library. Então, temos a biblioteca e ali a grande quantidade de livros, dos quais eu já li a maioria. Então, como um objeto se relaciona com o ambiente, por isso eu pude usar of. Temos também for, que é uma preposição muitíssimo usada. E tem muitos usos diferentes para essa preposição. Porém, tipicamente falando, nós usamos for para adicionar algum sentido a uma ideia inicial. Como, por exemplo, I am going to the swimming pool for a swim. Então, é o propósito, é o que você vai fazer naquele lugar em que você disse que iria. I am going to the swimming pool for a swim. E também indicando intenção, é um outro uso aí de for. Oh, this gift is for you. This gift is for you. Intencionalidade ali. Além disso, temos a preposição in, que explica
a posição de algo dentro de alguma outra coisa, de um espaço, como no exemplo, the girl is in the car. O espaço de um carro, so the girl is in the car. Outra preposição importantíssima é o to. To indica movimentação entre dois lugares. E uma ideia disso é quando eu trago a frase The girl walked to the park. The girl walked to the park. Percebem a ideia de movimento? Muito bom. Temos também with. With. E esta palavra é usada para colocar duas coisas juntas, como o nome do canal, English Progress with Teacher Cremasco. Ajuda a descrever as coisas que estão acontecendo ou que existem em um mesmo momento. Como eu digo nesta situação aqui, my phone is with my keys in the bag. Uma coisa junto com a outra. Diferentemente de on, que é usado para trazer a ideia de superfície, está algo em contato com outra coisa em sua superfície. Oh, where's the food? Oh, it's on the table. The food is on the table. On the table. Outra preposição aqui, from. From é o ponto de partida de algo. Explica como algo se originou e começou a acontecer. Ajuda também a descrever uma quantidade de tempo ou distância. Vejamos juntos. I come from China. It will take 10 minutes to walk from the park. Perceberam a ideia de distância? E também de ponto inicial? I come from China. É minha origem. Entenderam? E temos mais duas preposições que cabem nessa lista e que são essenciais. E a próxima é at. At. Traz a ideia de onde ou quando algo acontece. Explica se um substantivo está em um determinado local, porque ele é bastante específico, uma preposição muito específica. Também está relacionada à ideia de tempo. Where is your brother? He's at the beach. He's at the beach. Então, quando eu digo praia, eu estou sendo bastante específica, pois é naquela praia, naquele local em que meu irmão está. Oh, what time do you have lunch? Oh, I have lunch at 1 o'clock. I have lunch at 1 o'clock. 1 o'clock é o tempo que é marcado pela preposição at, para indicar essa pontualidade do momento em que você se alimenta. E a última preposição da nossa lista super de 30 palavras é by. E ela é usada para explicar quando algo está próximo de uma outra coisa, em uma região próxima a essa coisa. Oh, where is your sister? She's sitting by the tree. By the tree, naquela área, nas proximidades. Explica também como as pessoas fazem algo com a ajuda de outra coisa. Vejam só. She got on the train by the back door. By the back door. Então, fazendo uso de lá da porta traseira. Terminamos a parte de preposições e vamos agora para os pronomes, que são importantíssimos quando a gente vai substituir os nomes, porque a gente não vai ficar falando o tempo todo Maria, 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 ou então Maria and José, Pedro, Juca and José. Não precisamos ficar repetindo o nome das pessoas nas frases o tempo todo. Então, o pronome, ele é aquela palavra que vai substituir um nome. Muito bom, né? Tá anotando tudo isso? Dicas muito importantes, hein? Olha, eu tô achando essas dicas de ouro
E se eu fosse você, eu já deixava o like, já mandava um comentário aqui para a gente poder responder, para poder se comunicar. Falava também sobre esse vídeo com alguém, porque olha, esse conteúdo está muito bacana, não tá? Ah, me conta aí o que você está achando. Vamos falar dessas próximas palavras então? Olhem comigo, os pronomes. Então, trazendo a ideia de singular, it é usado no lugar de um substantivo para falar de objetos, de animais ou de situações, como vemos aqui. Our house is beautiful. It is small and blue. Our house is beautiful. It is small and blue. Então, para não dizer de novo house, porque é essa palavra que eu me refiro, eu substituo por it. It is small and beautiful. Então, o próximo pronome que eu trago é I. Primeira pessoa do singular. I am a teacher. I am Paula. I am a student. Quando você fala de você mesmo, em vez de ficar falando seu nome toda hora, que é desnecessário. E na primeira pessoa ficaria até esquisito, não é mesmo? You usamos para nos referir a um outro alguém e pode ser usado quando falamos diretamente com a outra pessoa. What do you think? What do you think? Acabei de perguntar para você a sua opinião, o que você pensa a respeito de algo. What do you think? Podemos usar he para nos referirmos a um outro alguém, também no singular, do gênero masculino, do masculino em geral. Posso dizer: Oh, my father is very intelligent. He loves reading. My father is very intelligent. He loves reading. Percebam que eu falei my father e depois falei he, porque a ideia não é você ficar dizendo my father, my father, my father. Isso empobrece o seu discurso. Então, aí você pode usar o pronome he para substituir o masculino my father. E, em contrapartida, temos também she, que é o singular para nos referirmos ao feminino. Digo, my best friend is so beautiful. She has blue eyes. My best friend is so beautiful. She has blue eyes. Agora, partindo para os pronomes do plural. Temos they. They are very good people. They are very good people. Me referindo então a um grupo de objetos ou pessoas no qual você não se inclui. They are very nice people. Já quando você faz parte do grupo, o pronome é diferente. Você diz we. We are very nice people. We are very nice people. E agora, algumas palavras misturadas, sem categoria, que fazem parte da nossa lista de 30 palavras curtinhas e imprescindíveis no seu discurso. Vamos lá então para his. His. Lembram que eu falei antes do he? O his está relacionado a essa palavra, porém é usado quando algo pertence a esse ser masculino. Eu digo, his car is green. E em um outro momento da minha fala, ficou claro que eu estava me referindo, por exemplo, a um amigo, a um professor, a alguma pessoa masculina. Então eu digo his. That é usado quando você está fazendo uma referência a uma pessoa específica, uma coisa ou ideia
que não está ali envolvida diretamente na conversa. Traz uma ideia de algo que está um pouco mais distante de você. Por exemplo, look at that beautiful house. Look at that beautiful house. Temos também a sua parceira, que é this. This tem uma ideia parecida com that, porém você usa para coisas que estão imediatamente mais próximas de você na fala, como por exemplo, oh, this t-shirt is fantastic. I love the color. Oh, this t-shirt is fantastic. I love the color. Perceberam que está bem pertinho de mim? Essa é a diferença entre eles. E uma outra palavra aqui muito importante é o famoso not, o que seria das frases negativas no inglês sem o not. Ela expressa a negação e a ideia é de falta, de algo que não está lá, algo que não é. Por exemplo, she is not at work. She is not at work. They are not happy. They are not happy. Viram como eu usei o not nas duas situações? E última palavra da nossa lista, que é muito importante, não é exatamente uma palavra, é uma abreviação, que é o N apóstrofe T, que é um pouquinho esquisito para nós, mas colocando essa abreviação ao final de certas palavras, nós temos a ideia de contração, como por exemplo, I can't study English. I can't study English. Eu usei o N apóstrofe T ao final da palavra can para indicar a negação daquela ideia inicial, que seria de poder fazer algo, conseguir fazer algo. E pode ser usado em diversas outras palavras também para expressar essa ideia de contração, da negação, muito relacionada com o not que eu falei anteriormente. E essas foram as 30 palavras curtinhas que vão fazer toda a diferença no seu inglês. Gostou? Muito bom, não foi? Deu para ter uma ideia, deu para ver aí um pouquinho de exemplo para você acrescentar essas palavras ao seu repertório. Então, eu peço que deixe seu like, faça um comentário e assim a gente vai poder levar esse conteúdo adiante para todos que têm um interesse parecido com o seu. Thank you very much. See you next time. Bye bye.